Vamos completar o tema da emulsão e dos sensibilizantes falando do processo da fotografia da matriz. Na semana passada a gente falou sobre o sensibilizante e os perigos do bicromato. Não se trata de fazer as pessoas se sentirem culpadas, mas sim de fornecer informação. Então, eu expliquei. Para quem fotografa frequentemente, usar emulsões mais seguras e as mais avançadas pode significar gastar menos, embora o preço seja diferente. Por quê? A diferença se dilui no volume e trabalhar com menos variáveis permite obter qualidade com muito menor esforço. Se você faz esporadicamente e não tem disponibilidade, e por isso você vê o bicromato como uma alternativa, apenas procure não se envenenar usando equipamento de proteção. Se além disso você tiver consciência para questões ambientais, aí procura descartar de uma forma segura. Existem e-mails para isso. Quem se interessar, me envia um e-mail, eu posso passar a informação. Quando tiver um serviço mais constante, para de usar o produto perigoso e use emulsão com sensibilizante mais modernos. É isso. Bom, expondo a tela. Na realidade, todas as lâmpadas emitem alguma quantidade de ultravioleta. A questão é da intensidade do UV e do tempo de exposição. A proporção ideal entre a intensidade, a absorção, a velocidade da polimerização da emulsão e a sensibilidade é chamada a latitude da exposição. Então, um estudo dos anos 80 da REST e mais recente um estudo de 2018 da SAAT demonstraram que o ajuste exato entre a emissão da lâmpada e a sensibilidade espectral do sensibilizante limitam a latitude de exposição e a espessura da emulsão fotográfica. Trata-se da velocidade da reação química na emulsão. A reação não pode ser explosivamente rápida e nem lenta demais. Por quê? Para que as paredes do stencil fiquem perfeitamente verticais, fazendo a matriz ficar um molde perfeito. Os corantes usados nas emulsões, eles não são apenas um fator estético, eles funcionam retardando essa reação para obter um endurecimento controlado em profundidade e na espessura que está aplicada na tela. Existem várias maneiras de expor uma tela à radiação ultravioleta. Então, como nós vimos na apresentação anterior, a gente já usou lâmpadas de arco aberto, lâmpadas de filamento sobrevoltadas, lâmpada de vapor de mercúrio, lâmpadas fluorescentes e hoje a moda é usar lâmpadas LED. Lâmpadas de arco aberto, elas podem ser feitas com 2 bastões de carvão ou eletrodos de corte, né? Uma resistência de chuveiro e uns pedaços de cano de PVC, viu, MacGyver? E isso pode ser perigoso. Bom, as lâmpadas tradicionais de vapor de mercúrio, elas têm bastante ultravioleta, o que significa cerca de 6% da potência em watts. O restante da potência, ele se perde como luz e calor, que não funcionam na fotografia da tela. Então, uma lâmpada MH de 4.000 watts emite apenas 240 de ultravioleta. Uma luz mista de 400 watts emite 24 watts de ultravioleta. E desde que você remova o bulbo externo, que é de vidro, né, mantendo apenas o tubete interno de quartzo. MacGyver novamente. É bom que vocês saibam, né? Aquele tubete isolado, ele emite UVB e UVC. O vidro que está ali fora, ele tá ali para filtrar essas emissões. O UVB e o UVC, 350 e 260 nanômetros, não sensibilizam a emulsão, mas queimam a pele e os olhos com certeza, além de gerar ozônio no ambiente. As lâmpadas de LED, elas constam de um conjunto com dezenas de unidades LED, sendo que essas com diversas cores. A potência é quase 100% do comprimento de onda, motivo pelo qual, né, são eficientes. Então aí são combinados diversos LEDs com diferentes cores para ter um espectro útil. Os LEDs específicos para ultravioleta, eles usam de 2 a 4 tipos de comprimento de onda na composição da luminária LED. Então é comum você ter 365, 380, 390 e 404 nanômetros. As 3 últimas são as mais usadas. A potência de fitas LED varia entre 6 e 20 watts por metro. E se recomenda o limite de 5 metros para as fitas. Já os LEDs de alta potência, é uma outra história, tem entre 80 e 300 watts por conjunto, geralmente é uma placa rígida de circuito, e requerem refrigeração. Elas funcionam mais como um farol, o termo correto é luz colimada, né? Ao invés de múltiplos LEDs que precisam funcionar bem de perto e com a luz distribuída. Então, existe uma outra questão
que é da geometria da exposição. Luz concentrada versus luz distribuída. Então, aí entra o filósofo grego Tales de Mileto. Esse matemático grego nos forneceu uma regra geométrica, um teorema, provando que se duas retas quaisquer forem cortadas por duas paralelas, os segmentos resultantes vão ser proporcionais. Como é que isso funciona para a gente? Para usar a luz concentrada, tem uma distância segura que depende do tamanho da área exposta. A lâmpada emite luz em todas as direções, a menos que tenhamos um dispositivo óptico que torne o feixe um farol, né? Um refletor, uma lente. Nós estamos então usando uma fatia da energia dessa lâmpada. A parte que não está orientada para a tela não chega na tela e a luz caminha em linha reta. Bom, essa energia vai ser distribuída pela área da tela. Mas se a distância mudar, a intensidade dessa energia vai ser distribuída para uma área maior. A mesma fatia vai para uma área maior. Então, como a gente acabou de ver, a emulsão precisa ter uma quantidade de energia para curar toda a sua espessura e, portanto, nós temos que aumentar o tempo. Imagina essa fatia de energia como se fosse uma pirâmide. Então, a base da pirâmide é a minha tela, né? Ela aumenta conforme eu vou aumentando a altura da distância da fonte de luz concentrada. Mas a proporção ela é definida pelo teorema de Tales para cada lado da base. Considerando a próxima lateral da pirâmide, nós temos novamente a mesma proporção de Tales. E é a área da base da pirâmide que precisa ser calculada para saber quanto disposição a mais vai ser necessária. Então essa é uma relação do quadrado da distância e não uma relação linear. Simplificando para escapar dessa cilada, se você dobrar a distância, o tempo vai ter que ser 4 vezes maior, conforme a figura. A boa prática, para quem usa a luz concentrada, é usar uma distância fixada, né, ideal para a maior tela que você vai usar, e com o tempo vai ser igual para todas as telas que você tiver. A distância igual à diagonal do quadro rende uma perda de intensidade no extremo das bordas do quadro de apenas 20%. Se houver um refletor para aproveitar mais luz, essa redução vai ser menor. O canto de quadro não tem imagem, então isso não chega a ser um problema. Bom, a luz distribuída, como o Kleber mencionou no podcast anterior, é necessário um contato íntimo entre o positivo e a emulsão, para que você não tenha penumbra, né, perda de definição. Só que essa mesma regra se aplica ao longo da espessura da camada da emulsão. Então, lembrando que a luz caminha em linha reta, né? Para visualizar, o teorema de Tales ajuda a compreender novamente, através da geometria. Um refletor, ele ajuda a aproveitar a luz que seria perdida por estar na direção da tela, além de compensar as perdas na periferia da fatia, né? Na pirâmide de luz, mas gera um outro tipo de perda, que é a indefinição ao longo da espessura da camada da emulsão. Um ângulo melhor no topo para as paredes da pirâmide, supondo que se trata de uma emulsão com relevo, é abaixo de 45 graus, o que justifica colocar conjuntos de fitas LEDs distantes, com a mesma medida entre os pontos de LED na fita. Então você posiciona a fita com distâncias iguais à distância que cada LED tem para o próximo dentro da fita, mas supondo... considerando que esses LEDs eles têm cerca de 60 graus de abertura. Então você tem uma sobreposição, etc. Quanto maior a camada de emulsão, mais crítica será a fotografia, de acordo com Tales e de acordo com a prática. Então, a luz pontual. Com a fonte pontual na distância correta e o positivo gerado numa image setter, quer dizer, filme de prata, é possível gerar detalhes de até 25 micra, que é menor do que a espessura do menor fio de tela, de uma tela 140, por exemplo. Eu menciono isso porque na serigrafia de circuitos impressos, a distância de 50 microns é alguma coisa normal. E uma indefinição de 25 em dois detalhes que um está perto do outro, fecha o detalhe. Então eu também menciono filme de fotolito de prata, porque o laser das image setters chegam a 7 microns de resolução. Com positivos impressos em jato de tinta e fonte de LED de tiras distribuídas, bom,
Se tudo estiver correto, você vai conseguir chegar em detalhes de 35 a 40 micras, do menor detalhe no filme. Conseguir essa mesma medida na tela são outros 500 contos, depende da sua fotografia, e conseguir essa medida no impresso, de novo. Né? Então, o comportamento dos materiais para fotolito, esse vai ser um tema para um outro dia. Existem equipamentos, computer to screen, que são jato de tinta e jato de cera, por exemplo, que geram a imagem diretamente na emulsão, sem utilizar um filme para fotografar contato. Já foi proposto também o equipamento de ribbon, quer dizer, que nem um foil, né, preto, e usando cabeças térmicas, são cabeças de fax limitadas a 600 dpi. Esses materiais depositados na emulsão, eles vão ser eliminados na revelação. Esse tipo, que usa as cabeças térmicas, como as das impressoras de fax, ele é similar aos duplicadores digitais, que são primos da serigrafia. Na verdade, os duplicadores digitais requerem a sua emulsão própria, se você for usar no caso do duplicador e no caso da serigrafia. Um fabricante do Japão vende um sistema desse para usar com quadros serigráficos. Também existem o CTS, Computer to Screen, de exposição direta. Para a gente tentar listar tudo que existe, teve no passado equipamentos que eram projetores, né, nos anos 80. Então usavam lentes de quartzo, né, porque o vidro rouba ultravioleta, e usavam um positivo pequeno e ampliava a imagem diretamente na tela. Isso servia para fazer telas de grande formato. Já no top da tecnologia, vamos dizer assim, tecnologia não é isso, mas vamos dizer, né? Os equipamentos digitais que geram imagem projetando luz ultravioleta diretamente na tela, né, são os computer to screen de exposição direta. Então, existem esses e existem os de laser Blu-ray. A projeção digital, surgida nos anos 90 e fornecida até hoje, usa um chip micromecânico, né, que na superfície dele tem microespelhos. Cada microespelho envia um pixel, né? Esses microespelhos eles são basculantes, então você liga ou desliga o pixel e você com isso você consegue ir passeando com o conjunto, né, do chip e da lâmpada. Você consegue varrer a superfície da tela e gerar a sua imagem. Esses sistemas usam lâmpadas convencionais. E geralmente tem um sistema óptico acoplado, né, para enviar a reflexão para a superfície da tela de uma forma otimizada. Esse conjunto fica num carro, ele passeia através da tela que nem uma impressora inkjet trabalhando. O sistema direto puramente digital, que usa laser Blu-ray e fibras óticas, né, forma um pente que vai fazer a varredura da tela já de uma outra forma. Enquanto esses equipamentos representam um investimento grande, eles apontam para uma serigrafia mais técnica, com melhor qualidade, mais fácil de operar e sustentando o progresso do empreendimento, né? Resta esperar a queda dos preços para quem não é para todo mundo, né, o custo desses equipamentos. Bom, vale a gente falar a respeito da qualidade da imagem e da tal da resolução. Esse nome, resolução, é um nome enganoso. É uma medida da capacidade e não uma medida da imagem. Um sistema DMD, né, o micro devices, microespelhos, e o sistema laser UV, são capazes de gerar detalhes de 10 microns, ou seja, 2.400 dpi, 1/3 do tamanho dos fios de uma tela 120. Para referência, a gota do jato de tinta, quando ela aterriza no material, por exemplo, o filme de fotolito, ela abre até uns 35 microns, que isso é 700 dpi, equivalente a 700 dpi. Para todos esses, a emulsão em filme indireto ou capilar oferece qualidade com processamento mais fácil. A emulsão é emulsão. O erro comum de não fazer a conta do custo faz com que no Brasil as emulsões em filme tenham pouca procura. É muito caro? Só que não. Novamente, aos interessados, me mandem um e-mail, né?
10 metros quadrados de filme capilar podem custar uns $200, ou seja, com impostos, cerca de uns R$ 1.400 o rolinho de filme. Uma estampa de 20 por 30 tem uma área de 0,075 metros quadrados, então isso custa R$ 10. É a mesma coisa, só que você tem que investir o preço do rolo. Se a tiragem for de 40 peças, o custo que você tem que somar no seu impresso vai ser 27 centavos. Isso por uma imagem de 25 por 30. Você pode fazer a conta para imagens maiores também, né? E não pode esquecer, quando fizer essas contas, de contar com os custos administrativos, lembram? Então, pode ser que o seu custo seja menor do que com as emulsões líquidas, apesar do material ser mais caro. Até a semana que vem.